Oi, amiga. Oi. Tem alguém nos assistindo? Será? Tem alguém aí já? Tem 7 pessoas já. Eu tô ouvindo a minha voz de fundo. O que tá acontecendo aí? Deu. Acho que era porque eu tava com o áudio aqui para testar. Ah, Mas já temos 7 pessoas nos assistindo. sim, a Dani! Oi, Dani! Oi, Josi! Ai, que coisa boa! Que coisa boa saber que a gente não tá sozinha. Ai, Isaura, claro. Que bom. A Roberta. Ai, que bom, gente. Que bom. Oi, meninas. Vamos esperar uns 2 minutinhos, né? 3, Paty, antes da gente começar a falar. A Milena, a Eliana, oi. Oi, oi. A Miriam, olá, meninas. Que coisa boa. Ai, ai. Já vamos começar. Oi. Ai, ai. Gente, estamos. Eu vou falar por mim, daí a Patrícia fala por ela. Ai, o professor Thiago. Oi, professor. Oi. Boa noite. Estou ansiosa, estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Nossa, primeira live no YouTube, né, amiga? Nossa, daqui a pouco a Isso gente aí. vira youtubers, imagina, youtubers divulgadoras científicas, né? Olha que tudo. Deixa eu ver. Show de bola. Acho que vamos falando, amiga, porque depois também fica gravado. Quem vai pegar agora também já, né, que já tá aí acompanhando a gente, já vai. A gente já vai conversando. E aí depois. Tá pra gravar, amiga? Sim, já tá ao vivo já. Uhum, tá, beleza. Então, gente, meninas e meninos, a gente decidiu fazer essa live. Eu inicialmente tive a ideia, porque algumas meninas, né, eu participei aí, fiz estágio de docência no curso de pedagogia, participei de algumas disciplinas aí, e algumas meninas vieram, né, perguntando do mestrado, perguntando como que é sobre o projeto, a Carol. Oi, Carol. Perguntando sobre o projeto, perguntando sobre a entrevista, perguntando como era, enfim. E aí me deu, né? Eu já estava falando com essas meninas, mas me deu essa ideia de a gente, né, poder comunicar, assim, falar um pouquinho mais abertamente sobre isso. Porque eu tenho certeza que a dúvida de uma pode ser a dúvida de mais pessoas, né? E aí eu convidei a Paty, que é minha parceira para tudo, né, nessa vida, para falar. Então, só para quem não, né, caso alguém não saiba, eu já sou mestra, né, me formei na UFES, né, no curso de pedagogia da UFES, sou mestra pelo PPGPE, ali da UFES também, né, e a Paty fala de ti também, né, caso alguém depois venha a assistir essa live para o pessoal saber. Bom, quando a Lia trouxe a questão, pessoas também já tinham vindo conversar comigo, né? Sobre o mestrado, porque ele, querendo ou não, o edital ele assusta, né? E as pessoas ficam se perguntando, e elas vieram até mim também. E aí, então, quando a Lia me chamou, eu aceitei também prontamente. Bom, para quem não me conhece, eu, né, as pessoas que estão aqui na live são a maioria que a gente já conhece. Sou formada em pedagogia, então, desde 2017. Agora estou no mestrado, né? Entrei ano passado, no último edital.
E atualmente eu sou professora na educação infantil. E aí a gente vai tirar algumas dúvidas, caso vocês queiram perguntar alguma coisa também, podem colocar ali no chat, que a gente vai acompanhando, tá? Então, nós pensamos... Obrigada, Cris. Nós pensamos em falar um pouquinho sobre, né, a seleção do mestrado, enfim, sobre o edital, sobre o processo seletivo de maneira mais geral, né, algumas questões que são gerais, assim, se você vai, independente de onde você for tentar, são aspectos que são interessantes de prestar atenção. E aí depois a gente vai acabar adentrando na seleção de mestrado da UFES, né, que são os que nós nos formamos, né, no PPGPE, e também que a maioria das meninas, né, que vieram até nós comentaram que são os projetos, os processos seletivos que estão abertos, né, mais especificamente para o PPGPE. Então, a gente vai falar de uma maneira geral e aí vamos trazer a nossa experiência, né? A gente não pode falar de outros, a gente não tem experiência com outros, né? Mas mais especificamente sobre isso. Então, de maneira geral, pessoal, quando a gente vai, né, tá pensando em entrar no mestrado, enfim, quando abrem os processos seletivos, eu acho que a primeira coisa e a mais importante a ser feita é ler o edital. Ler o edital completo, ler todo o edital, ler cuidadosamente o edital, né? Ver todos, se tem algum pré-requisito, né? Existem editais, eu até compartilhei recentemente no meu Instagram sobre o edital do processo seletivo de mestrado de Roraima, né? E aí eu não tinha lido ele atenciosamente, né? Mas uma colega que foi ver, ela viu que não aceitavam pessoas que eram prováveis formandos, né? Então, alguns processos seletivos vão admitir que você ainda esteja cursando, que você se forme até o início, né, do mestrado, e alguns não vão admitir, alguns vão dizer, né, que você já tem que ter, assim, concluído o curso superior, a graduação. Então, é muito importante ler quais são os pré-requisitos para você fazer para você participar desse processo seletivo, né? Porque às vezes tu vai lá, tu se programa tudo e quando tu vê, tu nem tá apta para participar. Então, leiam cuidadosamente, leiam os pré-requisitos, né? Vejam o cronograma, claro, os prazos são de extrema importância. Mas eu me perdi, eu confundi. Inclusive, eu e a Paty, a gente tinha visto errado, né? A gente já tinha visto que faltava um mês, a gente estava confusa nas datas, e quando viu, a gente achou que ia abrir ainda, né? O processo, quando a gente viu, já estava aberto. Então, assim, é muito importante ver os prazos, ver o cronograma, ver os pré-requisitos e ver os requisitos aí para participar. Cada edital, cada programa de mestrado, ele é único, né? Algumas coisas vão acabar acontecendo em vários, mas cada um vai fazer pedido de alguma coisa diferente. Então, alguns vai ter pré-projeto, alguns não vão ter. Eu já vi edital que não pedia pré-projeto, por exemplo. Alguns vão ter entrevista, alguns podem não ter, alguns vão pedir um memorial, uma carta de intenção, a maioria, acho que todos vão pedir o Lattes, mas leiam, talvez algum não peça, né? Então, leiam cuidadosamente quais são os pré-requisitos, quais são os requisitos, acho que isso é bem importante, e se atentem aos prazos, claro, né? Isso é bem, bem importante, não adianta depois chorar, dizer que conseguiu, que perdeu, não tem o que fazer depois, né? Paty, quer adicionar alguma coisa nesse sentido? Eu vou falando. Sabem como eu sou tagarela, quem tá aí sabe. Não, é bem de encontro ao que tu tava falando, né? Que, como o professor Tiago falou ali nos comentários, é essencial, né? Para qualquer coisa que tu queira fazer, tu tem que saber o que ele tá pedindo, né? E o mestrado é um desses. E aí depois a gente vai entrar mais a fundo no da UFES, que ele vai ter as linhas de pesquisa, e aí também é importante ler as linhas de pesquisa, conhecer os professores que participam delas, ver o que eles pesquisam, né? Uhum. E aí, mais especificamente sobre o da UFES depois, né? Uhum. Exatamente, a Eliana colocou aqui, né, que inclusive tem 3 abertos agora e cada um com uma data diferente, exatamente. Então, não é porque um abriu que um vai ser no dia 3, o outro pode ser no dia 4, outro pode ser no dia 5, então, assim, cuidem bastante, né? Cada edital, cada programa, mesmo que seja da mesma universidade, eles podem e geralmente são diferentes. Boa noite, Murilo, também entrou aí na live. Pegando gancho com isso que a Patrícia falou, né? Pesquisem as universidades, né? A gente aqui vai falar da UFES, mas, amiga, tu espelhou, tu conseguiu espelhar a tua imagem, como você fez isso?
que eu estou me sentindo torta aqui, gente. Não, na verdade a conexão tá oscilando, então talvez tá, tenha foi por isso. problema aí. Mas eu vi que deu uma espelhada na tua imagem, enfim. Então, pesquisem as universidades, gente, porque às vezes... daqui um mês. Exatamente, Eliana. A gente vai entrar daqui a pouquinho mais nos 2 da UFES, nos 3, né? Agora eu nem tinha visto que tinha geografia para te ver, né? Eu só vi do interdisciplinário e do profissional. Então, outra coisa também, eu acho que é geral, que vale para qualquer programa de mestrado, pesquisem as universidades. A gente tem o costume de querer, se tem, né, a possibilidade de continuar na universidade que a gente se forma, mas existem, né, vários programas de mestrado, várias universidades, né, com processos seletivos, alguns abertos, alguns que vão abrir. Então é interessante, né, pesquisar a universidade que tu vai escolher para prestar, enfim, o processo seletivo. E é o que a Paty falou, pesquisem os professores orientadores. Pesquisem quem são os professores que trabalham no mestrado, tá? Porque isso vai influenciar bastante. E não independente de você conhecer ou não, mas de você olhar o currículo Lattes desses professores, né? O que esses professores pesquisam? A tua pesquisa se encaixa no que algum desses professores pesquisam? Né? Isso é de extrema importância. Assim como a linha de pesquisa, saber o que esses professores pesquisam é muito importante. Porque às vezes tu tem um projeto que é muito legal, tu tem uma ideia muito bacana, mas não tem nada a ver, não tem nenhum professor que fale sobre aquilo ali que tu quer pesquisar. Né? Pode ser que eles aceitem a tua ideia, pode ser, mas geralmente o orientador ele vai orientar, então ele vai procurar orientar geralmente pessoas que ele tem uma bagagem sobre aquele assunto, sobre aquela temática, né? Então, se tu quer pesquisar um assunto totalmente aleatório, que não tem ninguém que pesquisou sobre isso antes, não tem no currículo de nenhum professor, acho que é interessante repensar, e talvez tenha em outro programa de mestrado, em outra universidade, alguém que pesquise esse tema, né? Então, acho que, perdão, acho que de maneira geral, assim, essas são algumas dicas, independente de qual universidade que vocês forem prestar, qual programa de mestrado, acho que essas são dicas válidas para qualquer situação, né? Assim como também, se tu tiver muita vontade de pesquisar algo e não tiver um orientador, possível orientador, tu pode se propor a fazer também o teu pré-projeto e ir para a entrevista e falar sobre ele, né? E falar que tu está disposto a mudar coisas ou a construir junto com o teu orientador, possível orientador, né? Eu acho que as duas opções são válidas também, assim. E fica também de experiência, né? Se não passar, tu teve já a experiência da seleção e tudo mais. Com certeza. E aí eu acho que, claro, eu tenho certeza que as coisas que nós vamos falar sobre, seja sobre projetos, sobre entrevistas, sobre as outras coisas que nós vamos falar especificamente sobre o programa da UFES, né, a pós-graduação da UFES, eu tenho certeza que são dicas válidas, independente do programa, independente da universidade. Eu acho que algumas dicas, algumas coisas que a gente vai falar, né, tenho certeza que podem ser úteis. Então, se você está pensando em outra universidade que não na UFES também, acho que a live vai ser válida a nossa conversa aí. Enfim, acho que falamos do da UFES, então, Paty. Certo. A gente não vai se alongar muito também, né? 1 hora no máximo, ou menos ainda. Quer começar, Paty? Falando do da UFES? Tu ia falar um pouquinho sobre o projeto, eu acho, né? Então, assim, falando dos programas de mestrado da UFES, né? Tem 3, a Eliana muito bem colocou. O de Geografia, tem o programa de pós-graduação profissional em educação, né, que é o PPGPE, e tem o programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas. Esses 3 são os que tem na UFES, né, os programas de mestrado. Perfeito, Eliana. Isso é exatamente uma das coisas que eu tinha pensado em falar. Prof. Grazi. A Grazi é minha colega. Boa noite, Grazi. Então, enfim, tem esses 3 programas. Eu não sei o de geografia, quando que encerra, mas o do interdisciplinar encerra agora, dia 3, né? Agora, 3 de maio. E o profissional em educação termina no dia 10 de maio. Então, ainda tem tempo, ainda está aberto, ainda tem tempo de tu te organizar, ver aí como é que tu tá fazendo, ainda tem tempo de participar, né? E o pré-projeto é um requisito, né, básico aí para os programas de mestrado da UFES.
né? Pelo menos eu vou falar, gente, eu vou me concentrar no PPGPE, tá? Então, o que eu falar de agora em diante é mais focado no PPGPE, né? Porque é esse que eu conheço mais o edital, é esse que eu tenho experiência. Então, mas, enfim. O pré-projeto, gente, é isso que a Helena falou. O pré-projeto ele é um pré-requisito, né? É uma ideia, é um esboço que pode mudar e vai, eu tenho quase certeza que vai mudar bastante ao longo da trajetória no mestrado. Né? O pré-projeto ele não é o teu projeto, ele é um pré-projeto, é uma ideia, é um esboço do que tu pretende pesquisar. Né? Os editais, eles geralmente não dão um modelo, então não tem disponível um modelo, tipo um documento que diga exatamente o que tem que ter nesse projeto. Mas eles geralmente dão indícios, né, indicadores ali do que tem que conter nesse projeto, né, nesse pré-projeto. Tu tem o da UFES aberto, amiga? Tem. Tu pode ler o que precisa para o pré-projeto do PPGPE. Tem. Eles dão ali 5 itens, né, que tem que ter dentro do teu pré-projeto. O primeiro seria, então, a adequação ao campo temático e a tua linha de pesquisa, né, como a gente disse antes, conhecer a linha de pesquisa é essencial, porque aí tu vai saber para qual lado tu vai ir, né, porque ali no PPGPL tem 2 linhas, então tu vai escolher uma das duas para escrever. Clareza na delimitação do tema, a consistência na problematização e exposição dos objetivos, coerência na formulação teórica e metodológica e articulação entre o tema de pesquisa e a área da educação, né? Tava tentando abrir aqui, mas eu não sou que nem tu, eu não consigo ser multitarefa, gente. Se eu abro um negócio, eu já não sei mais o que eu tô fazendo. Então, vou continuar falando e a parte vai me auxiliando. Mas é isso, assim, então, não tem um modelo, né, de pré-projeto, mas existem os itens básicos. Então, assim, gente, quem fez graduação, enfim, quem fez graduação na UFES ou em qualquer outro lugar, vocês fizeram um projeto aí de TCC. Não é tão extensos, não é tão extenso quanto o nosso projeto de TCC, gente. Não é um projeto de 20, 30 páginas. É um projeto bem mais sucinto. Geralmente ele tem um limite de páginas, né? Eu acredito que no PPGP é 10 páginas, né? Se eu não estou enganada. 10 páginas. 10 páginas. Então, 10 páginas, gente, é um negócio bem sucinto. É para você esboçar. Algumas coisas, algumas dicas, né, pro pré-projeto, que eu pensaria assim. Ter bem delimitado o teu tema de pesquisa, ele pode mudar com certeza, vocês podem se alinhar em questões diferentes, mas você ter um tema de pesquisa bem definido, um objeto claro, objetivos claros, perdão, é bem importante. E eu acho que um dos aspectos mais importantes é a metodologia, né? Como que tu pretende fazer isso que tu te propõe? Tá? E uma das palavras que, se eu não me engano, foi inclusive o professor Tiago utilizou, mas já nas aulas do mestrado, ele falava que tinha que ser exequível, né? Ele falava da execuibilidade. O que é isso? Né? O teu projeto, enfim, a tua pesquisa, ela tem que ser possível de ser feita, né? Dentro do tempo e das ferramentas, enfim, que a gente tem. O mestrado, ele é muito curto, são apenas 2 anos. 1 ano você fica aí cursando as disciplinas e você tem basicamente 1 ano para pesquisar. Então, se você se propõe lá na tua metodologia a fazer 50 entrevistas, 100 entrevistas, né? Entrevista requer o quê? Requer que você converse com as pessoas, que você grave o áudio, que você faça a transcrição e que você faça análise. A gente continua teu raciocínio porque os comentários ali. Eu me perco. Mas enfim, então que você pense, bem, eu tenho 2 anos, efetivamente 1 ano, para executar a minha pesquisa. O que é possível de ser feito? Né? 100 entrevistas não é possível, mas talvez 100 questionários, dependendo de como que você elaborar, talvez seja possível, né? Se ele for aí quantitativo, né? Então pensem, é possível executar o que vocês querem? Vocês querem viajar, vocês dependem de observação, vocês dependem. É possível de fazer em 1 ano, né? Com os recursos que você tem, é possível, né, de fazer nesse 1 ano? Seja entrevista, seja questionário, seja análise, seja observação, seja outra pesquisa de campo, enfim. Pensem se é possível de fazer nesse 1 ano.
né? Não adianta vocês quererem abraçar um mundo que não dá. É um ano, gente, é um ano, né? Eu, inclusive, no meu, eu tentei abraçar muita coisa, assim, ó, sofri, entendeu? Porque eu me propus a fazer muita coisa. Eu me propus a fazer questionário, entrevista, análise documental. Consegui fazer, consegui, sofri demais. Então, assim, pensem no que vocês vão fazer. Novamente, no pré-projeto, tudo pode mudar quando a gente vai, né, quando a gente entra no mestrado, quando a gente conversa com o nosso orientador, mas é interessante que vocês já pensem nisso, porque vocês terem essa clareza já mostra para a banca, já mostra para o futuro orientador que vocês têm uma noção, né, uma noção do que dessa trajetória, né, acadêmica. Falei um montão. Patrícia, por favor, tome a palavra. Tá, agora que eu ia falar um pouquinho sobre o pré-projeto, né, eu vou entrar então um pouco sobre a carta ou memorial, né, que está pedindo nesse edital específico aqui. No que eu me inscrevi, só pedia o pré-projeto, até porque era outro estilo, né, que a gente começou lá no início da pandemia, e aí passou a pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer, e aí acabou entrando o online e tudo mais, e aí acabou mudando algumas coisas. Então, nesse aqui, que está agora do PPG-PE, eles pedem um memorial descritivo, né? Então, como que tu vai fazer esse memorial? Lá no edital também tem as dicas de como fazer ele, né? Ele vai falar que tu tem que falar sobre fatos relevantes da tua trajetória acadêmica e profissional. Então, é nisso que tu vai focar, né? Tu vai trazer algumas coisas do pessoal, mas sempre para argumentar o porquê de tu tá fazendo tu tá propondo esse projeto, né? Então, se ater a essa trajetória acadêmica e profissional, tem que ser objetivo, né, escrito, e construir, então, um relato, né, retrospectivo e crítico da tua formação acadêmica e profissional. Então, o memorial, ele é mais simples do que o pré-projeto, né, porque tu vai falar da tua trajetória, mas também ele tem que ser bem construído também, né. Uhum. Aí lá também ele vai ter como que tem que ter de 3 a 5 páginas, fontes e tudo mais. Então, de novo, o edital sempre, se alguma dúvida, sempre tá consultando ele, né? Porque vai ter tudo certinho lá, quais são os requisitos, né? Para tu estar se inscrevendo e tudo mais. Amiga, eu só vou responder aqui a pergunta da Roberta, que ela fala, no pré-projeto pede o cronograma, se possível, poderiam falar sobre isso. Perfeito, inclusive essa era uma dúvida que já tinha me perguntado. Amiga, como eu faço para compartilhar? Como que eu faço para compartilhar? Aqui embaixo, nas abinhas ali do microfone, da câmera, tem o compartilhar ali, não aparece para ti? Ah, tá. Aí apareceu. Vamos ver se eu consigo. Tá. Vou compartilhar uma janela, vou compartilhar aqui esse negócio. Uhum. Vocês estão vendo? Tá vendo? Tá aparecendo? Dá para ver. Se tu conseguir aumentar um pouquinho a fonte, acho que fica melhor. Tá, deixa eu tentar aqui. O tamanho ali embaixo. Ali. Assim, gente? Fica... Uhum. Melhorou? Fica tá. Uhum. Deixa eu ver como é que tá aparecendo para você, só para eu ter uma noção. Ah, tá, perfeito. Tá, mas deixa... Certo. Então, gente, o cronograma é mais ou menos assim. Quanto tempo que vocês vão levar para fazer cada uma das coisas? Esse aqui é o meu pré-projeto, tá? Esse é o meu pré-projeto. E esse é o meu cronograma. Eu vou dar um enter aqui, que daí vai para a página de baixo e eu mostro ele todo junto. Tá? Como que eu fiz o meu? Eu vou mostrar aqui como que eu fiz o meu. Não adianta vocês tentarem colocar uma data muito específica, um dia, um mês muito certo, porque é longo e a gente não sabe como que vai se desenvolver o próprio mestrado. Então, eu fiz o meu assim, ó. Eu coloquei primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre, né? Então, um mestrado de 2 anos. Se vejam também, pode ser que tenha algum diferente. E aí, eu coloquei mais ou menos por alto as atividades. Então, pesquisa bibliográfica, leitura e documentação. Coloquei quando que eu pretendia fazer isso. Encontros com o orientador. Coloquei quando que eu pretendia fazer isso. Leituras e elaborações de resumo. Quando que eu pretendia fazer isso. Revisão bibliográfica, coleta de dados, elaboração da dissertação, revisa e entrega do oficial do trabalho e a defesa da dissertação. Então, Lidiane Laís Radomski, fiz dessa forma. Vocês podem ser mais específicos, menos específicos, tá?
Mas essa é uma das formas de fazer. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do lado e aí eu consigo ver tudo que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Não consigo porque eu sou noob na tecnologia, gente. Me perdi aqui. Mas enfim. Então, o que é interessante? É fazer de uma forma bem geral, né? Mais ou menos assim, tá? O que tu vai fazer quando tu entrar? Bem, tem que fazer tem que fazer leitura, tem que fazer projeto, tem que qualificar, que eu nem coloquei, né? Qualificação, enfim. Tem que qualificar, depois tu vai para coleta de dados, enfim, pesquisa de campo, seja lá como tu vai fazer. E por fim, a defesa da dissertação. Então, eu acho que é interessante fazer de uma forma mais geral, porque se vocês fizerem muito específico, tipo, sei lá, colocarem todos os meses, nem vai caber, nem vai ter como. Então, eu acho que dividir mais ou menos por semestre, quando que vocês pretendem fazer cada uma das coisas, é interessante, tá? Então, esse foi da forma que eu fiz, eu não sei como tu fez o teu, tu fez parecido, Paty? Sim, foi mais ou menos isso, porque o cronograma tu não sabe ainda como vai acontecer as coisas, né? É só um esboço do que tu pretende fazer, então eu acho que não é nada muito grande ou amplo, assim. Então, é mais ou menos isso, gente. O cronograma ele é bem simples, na verdade, a gente sabe o que fazer, porque a gente realmente nem sabe como como que vai ser o mestrado, mas é mais ou menos isso, assim, é uma ideia das atividades e quando que vocês vão fazer. Então, sei lá, né, tu tem que começar fazendo leituras, de repente tu tem que... Foi interrompido o compartilhamento? Deixa eu ver. Foi? Saiu. Uhum. Então, mais ou menos isso. Isso seria o cronograma, pessoal. Então, mais ou menos dividido as atividades. Tá, tu estava falando do memorial. Uma coisa importante, e aí talvez eu já vou entrando na questão da entrevista, mas também alinhando com o projeto. Na minha entrevista, tá, me foi perguntado sobre produto, né? O PPGPE é um mestrado profissional em educação, ele não é um mestrado acadêmico. Qual é a diferença? O mestrado profissional, ele tende a ser mais voltado para profissionais que estão já atuando, então, para professores, no caso, né, do mestrado da UFES. Então, para que professores façam pesquisa, tá? Então, se você já está atuando na escola, enfim. Lia, eu não atuo na escola, posso fazer o PPGP? Claro, eu não estava e fiz fiz o mestrado profissional em educação. Mas a característica do mestrado profissional, gente, é que ele pede um produto. Então, ele te pede para retornar algo para a sociedade além da tua dissertação, coisa que o mestrado acadêmico não pede. Tá? Então, o que seria esse produto? Podem ser várias coisas, né? Eles geralmente colocam que seria ou uma intervenção ou um diagnóstico, né? Então, assim, as duas possibilidades de produto para o mestrado. Quando eu fiz a minha entrevista, me pediram do produto e eu travei. Eu pensei, que raios de produto é esse? Eu nunca ouvi falar. O que é isso? E aí eu fiz o quê? Me enrolei toda para responder, porque eu não sabia o que eu não sabia, né? E eu falei assim: vai ter um retorno social, assim, que eu acredito que vai auxiliar nas reflexões aí e tal. Não é mentira, mas assim, o produto é algo mais específico. Então, já eu entrei sabendo, né? Porque tu me falou. Eles te porque perguntaram, isso amiga? não tá. Isso, se eu não me engano, não tá no edital, né? Eles não chegou a perguntar porque eu já tinha ele dentro do meu pré-projeto, né? Então, eu já, na entrevista, tu tem que falar um pouquinho sobre o teu pré-projeto, então tu já fala sobre isso também, né? E aí, o Thiago também estava na minha banca. E eu já tinha colocado ele dentro, mas eu tive colegas que entraram comigo que não tinham o produto também. E aí, numa disciplina de metodologia, a gente teve que pesquisar para ir ver o que era isso, e alguns não tinham, né, ele bem certo. Então, também, né, se tu entra com, é bom. Se tu não tem ainda algo, tu vai construir com o teu orientador também, né. Então, resumindo, assim, tu pode fazer um diagnóstico, tu pode fazer uma intervenção. Aqui é o professor Tiago, vou até ler. A ideia básica é a pesquisa aplicada, voltada à resolução de problemas. Show, obrigada, professora.
Então, o que pode, né, algumas sugestões, assim, de produto que eu vi ao longo do mestrado, né, intervenções, então você faz uma pesquisa e aí você vai lá e faz uma intervenção na realidade, seja com uma formação de professores, seja com atividades na escola de outro cunho, seja com, sei lá, um e-book com indicadores, então você oferece algum outro tipo de retorno, né? Vai ser construído nas orientações e nas disciplinas do mestrado. Show de bola. Então, ele vai sendo construído, tanto que a Paty falou, né, que os colegas dela não tinham. Para mim, foi me perguntado na banca, tá? Para mim, foi perguntado na banca, na entrevista, perdão, banca. Na entrevista de seleção, me foi perguntado sobre o produto e eu nem sabia o que era. Se vocês já têm uma ideia, é interessante, né? O que tu pretende fazer com a tua pesquisa? Tu pretende fazer uma formação de professores? Tu pretende fazer um diagnóstico da realidade de um curso? No meu caso, eu fiz um diagnóstico do curso de pedagogia. E esse é o meu retorno, né? Eu pretendo contribuir dessa forma, com esse diagnóstico, para que possa ser feitas melhorias no curso de pedagogia da UFES, por exemplo. Então, isso vai sendo construído. No caso, me foi perguntado na entrevista, eu nem sabia o que era, o que queria dizer. Mas é uma característica do mestrado profissional em educação, dos mestrados profissionais, perdão. Miga, falando de entrevista, como foi a tua entrevista? Que a tua entrevista já foi online, né? Sim, foi pelo UBEX, eu acho que foi. Também lá no edital não estava que ia ser online, né? Depois por conta da pandemia também acabou sendo online, mas foi tranquilo, né? Tu tá nervoso, então uma das dicas, eu fui atrás de ver vídeo, o que falar na entrevista, como me portar, não sei o que, e aí algumas dicas foram valiosas, que uma delas é ser sincero, né, na tua entrevista, não adianta tu ficar procurando coisas para falar bonito e tu nem saber o que tu tá falando. Então, se perguntarem alguma coisa que tu não sabe responder, tu não sabe responder. E acho que é isso, ser sincero, né? Uma outra dica também que eu encontrei foi, Luana, agora eu me perdi, viu? Foi falar para a banca, para os avaliadores, que tu tá nervoso e que tu vai precisar tomar um fôlego quando tu não conseguir mais falar, né? E eu acho que é isso, mas foi bem tranquilo, assim, foi perguntado sobre o projeto, né, então tu tem que falar um pouquinho sobre ele, sobre o pré-projeto, tu tem que ter o mínimo de saber o que tu tá propondo, né, aí depois foram fazendo perguntas sobre o que eu ia pesquisar, tudo mais, e já tava também quem ia ser minha orientadora, eu não sei se nas outras bancas, nas outras entrevistas acontece isso. Acabou que a Zoraya acabou sendo minha orientadora depois, né. Tava ela e a Marilane e o professor Tiago, sinceridade. E aí acabou que a Zoraya depois ficou, mas eu acho que é isso, né? Tu ter bem certinho, que foi online, então foi tranquilo, assim, de conversar com eles são bem acolhedores também, porque eles sabem que é um processo, né? Um momento que tu tá ali, que tu sabe das coisas, mas às vezes tu acaba esquecendo, né? Então, tomar fôlego e pensar certinho no que tu quer expor, né? Mas foi bem tranquilo, assim, não sei pra ti, o teu foi presencial, né? Então acho que deve ser um pouquinho mais tenso. É um pouco tenso, assim, o fato, né, de tu tá lá frente a frente com eles e tal. Eu entrei no mestrado em 2018, né? Ocasionalmente aconteceu também do meu futuro orientador estar na banca, mas, gente, assim, ó, isso acontece por acaso, tá? Não necessariamente a Eu pessoa acho que que é vai pela ser... temática também, né? Não necessariamente a pessoa que vai ser o teu orientador vai estar na banca. Então, até porque se você for cursar, por exemplo, a gente fez na UFES, que a gente já era formada na UFES, a gente já conhecia todos os professores, praticamente todos os professores ali. Mas se você vai tentar também em outro lugar, Não, mas, Carol, assim, ó, por exemplo, eu estava extremamente nervosa quando me pediram de produto que eu nem sabia o que era. Eu tentei responder. Talvez seria mais sincero se eu tivesse, seria mais bacana se eu tivesse dito o que é produto. Não sei do que vocês estão falando. Talvez eu teria me saído melhor se eu tivesse sido um pouco mais honesta. Eu entendi, né? Eu peguei aquele produto. Eu entendi que era o que eu estava retornando para a sociedade, mas de uma forma mais ampla, assim, sabe? Tipo, como que aquilo ia contribuir. E não era algo um pouco mais específico. Mas eu acho que as dicas da Paty é isso aí mesmo. E uma coisa que aconteceu bastante com os meus colegas, tá? Isso da minha experiência com os meus colegas de mestrado, foi que alguns professores
pediram se eles teriam a possibilidade de adaptar a temática, de encaminhar para um outro viés que não era o que eles tinham apontado. E aí recai naquilo que eu falei inicialmente. Pode ser que eles aceitem o teu projeto, se você está pesquisando algo totalmente fora. Mas pode ser que eles peçam para você adaptar de acordo com a linha de pesquisa que eles estão, né, que eles atuam. Então, por exemplo, para alguns colegas meus foi pedido se eles tinham a possibilidade de guiar a pesquisa deles para uma certa linha de pesquisa, para um certo caminho, uma linha teórica, enfim. E aí eu acho que é interessante que você esteja aberto, você quer entrar no mestrado, então acho que é interessante que você esteja aberto a adaptar o produto, adaptar a temática, adaptar a metodologia, que como a gente disse, né, tipo, a Eliana também colocou, o teu pré-projeto é o teu pré-projeto, o que vai acontecer lá depois é todo um outro cenário, assim, conforme tu vai fazendo as disciplinas, desde metodologia e todas as outras, nossa, tu vai, assim, a gente precisa ter uma noção, eu queria pesquisar sobre identidade docente. Então, eu nem falo de identidade docente no meu, no meu mestrado, tipo, na minha dissertação, eu nem falo. Mas eu queria falar sobre construção da identidade docente. Eu falo, assim, sobre docência, mas eu não falo sobre a construção da identidade docente. Então, isso foi lá o meu pré-projeto, não foi o que aconteceu depois. Então, acho que é também de vocês estarem dispostos, né, a se adaptarem ao que os professores... claro, vocês não são obrigados, né, pessoal? Tipo, você quer pesquisar uma coisa e não querem aquilo ali, também vocês não é obrigado, você tem autonomia, né? Mas, pelo menos, seja interessante que você se coloque como aberto a ouvir, né, as proposições dos professores. Outra coisa é a disponibilidade também, né, que eles perguntam. Porque tu vai ter aula de tarde e tu vai ter aula de noite. Muitas vezes a gente tem que, sair do trabalho para poder fazer o mestrado. Então, tu tem que entrar pensando nisso, que tu vai ter que ter tempo para pesquisar, tu vai ter que ter tempo para sentar e escrever. Tu tem as disciplinas, tem seminário. Então, tu vai ter que se organizar se você trabalha, né? Porque tu vai ter que ter essa disponibilidade para estar à tarde lá assistindo as aulas e à noite. E, se necessário, se tu quer muito mestrado, talvez mudar de emprego ou ver outras saídas, né? Isso também eles pedem, né? Se tu tem disponibilidade para cursar o mestrado no seu total, né? Tem que se dedicar. Já como a minha orientadora, ela é bem organizadinha, a gente já pensa assim, eu tô trabalhando, então eu vou ter que sentar para pesquisar, eu vou ter que sentar para escrever. Tu vai ter datas para me entregar coisas e tu vai ter que organizar o teu dia. Tu vai ter que criar uma rotina de estudos, né? A gente entende que trabalha e tudo mais, o perfil do profissional também tem essa, né, de ter professores, né, então, na minha turma, acho que a maioria trabalha, e a gente está tentando se organizar nisso, da disponibilidade de tu sentar para estudar, porque vai ter que fazer, né, se tu está disposto a entrar no mestrado. Uma pergunta aqui da Roberta é ser questionada sobre autores, bibliografias, que talvez eu não domino. Roberta, eu sinceramente, assim, não aconteceu na minha, não aconteceu na Paty, nos que eu ouvi não aconteceu, e eu não acho que o objetivo da entrevista é ser, sabe, assim, tipo, quero saber se você tem o conhecimento sobre esse autor, sabe? Eu não acho que seja, a entrevista eu não acho que seja para isso, né, que para intimidar, para eles perguntarem sobre autores. Talvez se tu vai seguir uma certa perspectiva teórica, por exemplo, sei lá, tu vai falar sobre alfabetização ou letramento. Talvez eles te questionem, sei lá, então tu pretende seguir, sei lá, uma perspectiva do letramento? Alfabetização, sei lá, enfim, psicogênese da língua escrita, enfim. Talvez, se você, tu vai falar sobre Foucault, talvez eles te perguntam sobre Foucault. Tu quer falar alguma coisa na perspectiva freiriana? Talvez eles te perguntem algo sobre isso. Mas se não é algum que você vai seguir um autor muito específico, algo que vai ser sobre o teu trabalho vai ser focado nesse autor específico, eu não acho que eles vão te perguntar sobre isso, tá? Eu não acho. Você pode falar assim, alguns autores eu pretendo construir ainda, e se você não domina, segue a dica da Paty. Seja sincera, olha, não domino, vi alguns autores... Sobre determinado assunto, né? Porque a gente geralmente vai entrar com alguns autores. Os meus eu usei alguns dos que eu mencionei no meu pré-projeto, mas não usei todos, usei outros diferentes. Então, eu não acho também que a entrevista seja um momento que eles queiram
tipo, intimidar, queiram saber se você sabe sobre aquilo. Eles querem saber, assim, tu tem uma trajetória de pesquisa, sabe? Tu sabe o que tu tá te propondo ali? Né? O projeto foi tu que fez. Então, eles, né, para saber se tu sabe do que tu tá falando. Não sobre, tipo, domínio teórico. Eu não acho que é isso que eles buscam na entrevista, tá? Então, eu não acho que precisa ficar com medo nesse sentido. Se perguntarem, fale o que você sabe, o que você não sabe, diga assim, olha, não vou construir isso ao longo, pretendo conversar sobre os teóricos com o meu orientador, ainda vou averiguar ao longo do mestrado, assim, coloca nesse sentido, né? Se perguntarem e tu realmente não souber, eu acho que eles só vão perguntar se você colocar autores muito aleatórios no teu pré-projeto. Daí tu colocou uns autores muito aleatórios, ou tu fez todo o teu pré-projeto baseado em um autor e eles talvez te perguntem, daí, pô, como é que tu não sabe, né? Aí nesse sentido. Aí senão eu acho que nem é esse o objetivo da entrevista, né? Acho que é isso. Miga, vai lá. Tu ia falar sobre as linhas de pesquisa, amiga? Tu vai falar alguma coisa sobre as linhas de pesquisa? Não, acho que a gente já entrou, né? Porque no PPGPE vão ter 2 linhas, que também tá lá no edital. O edital importante. E aí acho que ver o que dentro de cada um deles tu vai se encaixar, assim, né? É aquela coisa, pesquisar o látis lá no edital tem o nome no edital ou na página do mestrado ali na UFES, vai ter os professores de cada linha. Então também entra lá e vê, né, o que cada professor, porque a gente conhece, né, ali da UFES, o que cada professor pesquisa, mais ou menos assim. Então pega o nome deles lá e vai procurar no Lattes, né? Outra coisa importante, já vamos entrar então no assunto do Lattes, né? Que quem não tem que fazer, que é autores aleatórios. Não usem autores aleatórios. O Lattes, então, é um dos requisitos, então tu vai ter que ir lá e criar o teu Lattes, né, na plataforma e manter ele sempre atualizado, né? E que é uma coisa que eles pedem, que eles olham, né? De tu estar produzindo, então, ou atualizando o teu Lattes, pelo menos mensalmente, assim. A Luana pergunta que tem 2 editais distintos, né? Sim, na verdade, fiquei sabendo agora que tem 3, tá, Luana? Tem o de geografia, aqui só na UFES, tá? Vamos falar do universo da UFES. Tem o de geografia, tem o mestrado interdisciplinar em ciências humanas, tá? E tem o profissional em educação. Então, quando a gente fala de vocês olharem os editais, né, ou pesquisarem a universidade, por quê? Cada um vai ser um alinhamento diferente, tá? Então, assim, um profissional em educação é temas educacionais, né? Educação formal e não formal, claro, tem linhas diferentes para isso, né? Mas, enfim, para a questão da educação, o interdisciplinar em ciências humanas, ele já é mais amplo, né? Então, ele vai pegar aí ciências humanas. Então, você não precisa pegar um viés educacional, tu não precisa necessariamente estudar sobre educação. Tu vai olhar, eu não sei quais as linhas de pesquisa que tem no PPGI-CH, deixa eu até olhar aqui. Mas isso que vocês têm que estar bem atentos, pesquisar sobre os professores, pesquisar, olhar as linhas de pesquisa, né, para saber se o seu projeto, às vezes o seu projeto, ele nem se encaixa num dia Você vai pesquisar sobre educação, tu não vai fazer num projeto, num mestrado que seja de educação, talvez tu vai pegar tem 3 linhas de pesquisa no PPGI-CH, né, no Interdisciplinar de Ciências Humanas. Então, por isso que é interessante não, é extremamente importante olhar, pesquisar a universidade, pesquisar as linhas de pesquisa e o que esses professores pesquisam, para vocês saberem se o projeto de vocês, às vezes vocês acham, que vai se encaixar numa linha e não se encaixa, às vezes nem se encaixa no programa, tá? Então, no momento tem 3, o de geografia, o profissional em educação e o interdisciplinar em ciências humanas. Então, deem uma olhadinha no edital. Quem é da pedagogia, quem é já professor, possivelmente vai se encaixar no profissional em educação, mas olhem o outro, talvez vocês, né, o projeto de vocês possa se encaixar no outro. Eu ia falar mais alguma coisa, eu já não sei mais o que eu ia falar.
Já me perdi aqui. Eu fiz até um script, gente. Eu juro que a gente se preparou. Fiz aqui um script todo do que eu ia falar e já não sei mais o que eu tô falando. Na verdade que é isso, pessoal. Vocês têm quem tá ainda acompanhando nós na live, tem alguma pergunta específica, alguma pergunta sobre pré-projeto, alguma pergunta sobre entrevista, alguma dúvida geral, talvez que a gente possa estar abarcando? Deixa eu ver aqui se eu acho as linhas de pesquisa do PPGI-CH. A conexão tá oscilando aqui, deu uma caída, mas acho que acabou voltando. Tá. Achei, gente. Achei as linhas aqui do interdisciplinar. Tem a linha de pesquisa 1, que é saberes, processos e práticas sociais. A linha 2, que é educação, culturas e cidadanias contemporâneas. E a linha 3, que é sujeito e linguagem. Então, para vocês verem, nenhuma fala aqui, por exemplo, tá? A segunda fala sobre educação, né? Educação, culturas e cidadanias contemporâneas. Então, tem uma das linhas que fala, né, sobre educação. Talvez tu poderia, né, estar prestando lá no interdisciplinar. Então, fica aí a questão de realmente ler o edital, ler as linhas de pesquisa. Acho que é isso, manter o Lattes atualizado, principalmente, gente, projetos de pesquisa, né? Se vocês participaram de projetos, se vocês têm alguma publicação, porque isso indica que vocês já têm uma trajetória de pesquisa, né? Uma trajetória acadêmica. Quando a Paty fala sobre o memorial e a carta de intenções, é interessante que vocês se coloquem como pessoas, se isso é verdade, né? Se atenham à verdade, não vão mentir, não vão dizer que vocês fizeram coisas que vocês não fizeram para encher linguiça, para tentar parecer uma coisa mais legal que não é, né? Se vocês têm uma trajetória de pesquisa, se vocês têm uma trajetória acadêmica, é interessante que vocês ressaltem isso. Né? Quando eu fiz o meu, eu participei de projeto de pesquisa desde o terceiro semestre da universidade. Né? Eu já tinha trajetória com escrita, com pesquisa, participei de projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, grupo de estudos, e eu fui construindo isso ao longo da minha trajetória acadêmica. Né? Então, acho que isso vale pontos, acho que conta, assim, para mostrar bem. Se a pessoa realmente quer o mestrado, poxa, ela vem construindo isso. Imagina, você nunca fez nada, nunca participou de um projeto de pesquisa, nunca participou de nada, nunca não participa de seminário, não participa de nada. Por que tu vai fazer mestrado? Né? Pode ser uma coisa que os professores, que os avaliadores se perguntem. Escritas de livro. Tem docentes que... aqui é o professor Tiago. Tu pode colocar o comentário? Deixa eu coloco. Consigo colocar? Ok. A linha 2 do programa interdisciplinar tem docentes que também atuam no PPGPE. A professora Adriana Loz, o Myron, a Zoraia, e o professor Tiago. Então, talvez seja o PPGI-CH, né, que é o Interdisciplinar em Ciências Humanas, também seja interessante para vocês. Tem uma pergunta sobre a linha 2. Lá na página do PPGPE, lá no site da UFES, vai ter sobre o mestrado profissional em educação, né? E lá vai ter bem descrito o que é cada linha. Então, a linha 1 seria pesquisas e processos pedagógicos, políticas e gestão educacional. Então, seria mais voltado para o pedagógico, né? Cotidiano escolar, processos de formação de professores. Educação formal, né? E aí a linha 2 é a educação não formal. Então, práticas político-sociais. Lá vai ter descrito certinho também o que é essa linha, né? E também os docentes dela. Então, seriam estudos investigativos em processos históricos, políticos, culturais. É o não formal, né? Mas, gente, isso assim, é interessante que vocês... todas essas dicas são coisas assim, é interessante que vocês saibam antes de entrar, mas também é possível que seja mudado. Tem gente que às vezes entrou numa linha e às vezes vai acabar mudando de linha, né? Logo que entra, quando fala com o orientador. Mas é interessante que vocês estejam atentos a isso sim, né? E vejam que professores que estão em cada uma das linhas, né? Quando vocês olham lá no currículo Lattes do professor, já vejam, vocês querem pesquisar, sei lá, sobre... enfim, educação quilombola, sobre
pedagogia empresarial, né, pedagogia hospitalar, tem alguém que pesquisa sobre isso, né? Como eu disse, como a Patrícia disse, pode ser que eles orientem, mas pode ser que não, pode ser que não tenha ninguém, porque o orientador ele tá ali para te orientar com a bagagem dele. Se ele não tem bagagem sobre isso, como é que ele vai orientar, né? E como é que ele vai te auxiliar nesse processo? Então, também é uma coisa interessante de se prestar atenção. Acho que é isso, amigas. Tem mais alguma dica? Uhum. Sim. Bem, eu tô falando sim, né? Eu tô concordando com o comentário aqui do professor Tiago, né? Na linha 2 do PPGP também é discussão sobre escola, mas na linha da educação popular, dos movimentos sociais e EJA. E também trata-se de educação do campo. Uhum, perfeito. Né? Foi. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma coisa. Até a gente também não sabe tudo, né? Porque a gente tá falando das nossas experiências, né? De como a gente prestou a seleção e tudo mais, e algumas dicas que também pegamos com outras pessoas, né? Sim, como conversa com os colegas também, né? Porque cada um teve uma experiência diferente, assim. Principalmente agora, eu acredito que não vai ter nenhum que tenha, por exemplo, prova escrita. Quando eu fiz, teve prova de conhecimentos. Eram quatro livros. 4 livros, gente. Eram 4 livros que eu nunca tinha lido. Também me preparei para a prova e não teve, né? Sabe? Então, agora, eu acho que pelo contexto da Covid, eles estão procurando outras alternativas, ou simplesmente fazendo com pré-projeto entrevista, ou com memorial, ou com só análise de currículo em entrevista, né? Estão procurando outras alternativas, mas posteriormente pode ser que tenha prova de conhecimentos também, né? Então, aí também é uma outra questão que, que talvez que é importante ler o edital, né? O que esse edital está pedindo, que realmente cada um vai ter a... Perdão. Perdão, realidade, fazendo live em casa. Ai, professor Tiago, obrigada. A gente ficou meio assim até, porque foi uma iniciativa nossa, né? Não é uma iniciativa que foi, né, do programa, nem da UFES, né? Foi uma questão nossa mesmo, que nós pensamos em compartilhar um pouco das nossas experiências, que talvez possa vir a esclarecer alguma dúvida, né? Como a Patrícia disse, a gente não sabe de tudo, pelo contrário, acho que estamos longe de saber de tudo, mas eu acho que eu gostaria de ter assistido alguém falando sobre isso quando eu fui tentar, né? Porque para mim o mestrado era algo assim era muito diferente, mesmo eu já tendo uma trajetória assim de pesquisa, enfim, uma trajetória acadêmica, assim, foi nossa, né? O que é o mestrado? Como é que é o processo de seleção? O que acontece? O que é entrevista? O que eles pedem? E dá toda aquela angústia, assim, parece que não tem aonde a gente, né, se agarrar, digamos assim. E, então, acho que é nesse sentido, assim, só tentar compartilhar mesmo. E se alguém tiver mais alguma dúvida, acho que a maioria que tá aqui conhece a gente, né? Vocês devem. Quem eu tô vendo aqui que tá na live, acho que todo mundo conhece a gente. Então, também me coloco aí à disposição para tentar. É assustador. É assustador, Luana. É assustador. Eu me lembro quando eu fui, assim, que foi um período, assim, de muita tensão. Mas também não conheço, professor. Também não conheço, ninguém sabe de tudo. E sabe, professor, o que eu percebo é que eu sou mestra agora, né? Sou mestra agora. E, gente, parece que eu sei menos das coisas. Quanto mais eu leio, eu tô com uma pilha de livro, quanto mais eu leio, depois de escrever trocentas páginas lá pra minha dissertação, parece que eu sei menos. Parece que cada vez eu sei menos, assim, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, parece que cada vez eu sei menos de tanta coisa que tem pra saber, assim, Pra né, saber. gente? É um processo, por isso que eu gosto de pesquisa, né? Porque a gente sempre tem alguma coisa nova a tá aprendendo, assim. Uhum. Então é isso, acho que vamos encerrando, né, Paty, para não ficar muito mais Sim. longa, né? Já foi aí 55 E uma dica, acho que afinal, assim, é tentar, né? Porque a gente tem essa ideia de que o mestrado é inalcançável, é uma coisa assim, nossa, né? Mas não, a gente está se construindo quanto pesquisador, né? Quanto acadêmicos, e enfim.
E eu acho que se tu não passar, tudo bem, tu tentou, né? Tu teve a experiência, tu pode tentar de novo. E se é algo que tu quer muito, eu acho que é válido, né? Quando a gente estuda mais, a gente vai conhecendo as coisas, né? E tendo experiência com elas. Eu acho que é isso. Nossa, perfeito, Paty. Eu tava conversando com a Bi no privado, né? E ela falando que ela tava com muito medo de não passar. Tipo assim, eu, por exemplo, nós duas, por exemplo, nós passamos de primeira, graças a Deus. Assim, a gente conseguiu passar de primeira. Mas, gente, não é maioria, assim, o mestrado ele é classificatório, né? Então, é classificatório não, tem uma outra palavra que eu queria usar. Mas enfim, tem é classificatório, tem uma classificação. Então, às vezes você é aprovado, você foi bem, só não ficou na classificação. Você pode até ser aprovado e não entrar, acabar não entrando no mestrado, né? Então, mas assim, isso não quer dizer que até você porque cada seja. linha tem um. Pode continuar. Não, só, tipo, não quer dizer que você seja menos capaz, que você seja menos competente, não quer dizer que o teu projeto esteja ruim, né? Não quer dizer que você necessariamente foi mal, né? Só que, às vezes, não alinhou o projeto com o que os orientadores estavam procurando, né? Às vezes tinha um que os orientadores queriam mais ou menos, enfim. Então, tem várias possibilidades. Então, assim, se você tentou e não entrou, não é porque você é menos capaz, não é porque o teu projeto não estava bom, né? Tentem novamente, como a Patrícia falou, o que vale a experiência, o que vale a tentativa, a gente vai se construindo aí, que talvez pro próximo você consegue se preparar mais, talvez até entrar em contato, faz uma dica final, assim, existe a possibilidade de cursar disciplinas do mestrado, né, como aluno especial. Então, se você tá aí querendo mestrado, você acha que você não tá pronto nesse momento, por exemplo, para entrar, tenta cursar uma disciplina, né? Porque você já conhece o que é essa atmosfera de mestrado, né? Eu acho que é assim, muito, muito bacana você tentar cursar alguma disciplina, né, no mestrado. Isso é possível, falem, né, com algum professor, com a coordenação do mestrado, vocês vão ter as instruções de como participar. Tem isso, né? 168. Quando eu fiz, eu acho que eram 170 e alguma coisa para 20 vagas também. Foi assim, e eu passei em 10º. Eu passei ali, ó, na Berlinda, entendeu? Eu passei de raspão. Não sei qual foi a diferença de mim para outra pessoa, mas eu passei de raspão. Então, assim, se vocês às vezes não estão prontos ainda, ou querem saber como é, ou tentaram, não passaram, e mesmo assim, tentem fazer as disciplinas, tentem ser alunos especiais nas disciplinas de mestrado, que isso dá também uma noção, assim, para vocês de como que é, quem são os professores, quem são os alunos, como é que tá rolando. Acho que essa dica também, tentar fazer disciplinas no mestrado. Acho que é isso, né, Tati? Agradecer a cada um que está aqui com a gente, né? Agradecer por todos que participaram. Espero que a gente possa ter falado alguma coisa que possa ter contribuído aí, esclarecido alguma dúvida, talvez. Isso aí. Isso aí. Tá baixinho. Então vamos encerrando, né? Acho que é isso. E aí depois a gente também possa, caso alguém queira, né, assistir novamente, ou enfim, outra pessoa que não pode, ou esqueceu, ou não viu, para participar, para assistir também, né? Acho que é isso. Novamente, gratidão, pessoal, por cada um que assistiu a gente, que acompanhou a gente aí do início até o final. Beijão! Beijos. Não sei como se encerra uma live. Tchau! Eu finalizo. Tchau.